Salve, salve, galerinha do oitavo ano. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Na aula passada tivemos uma conversa aí sobre as dimensões geométricas, né? E aí eu comecei a falar o seguinte, né, que tinha no caso aqui a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão. E aí eu falei o seguinte, ó, a terceira dimensão nós vamos calcular volume ou então capacidade. E as unidades de medida sempre elas eram elevado ao cubo. Por exemplo, aqui, ó, quilômetros cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos e aí vai até o infinito. Beleza? Né? Até a menor unidade que a gente conseguiria encontrar. Mas para medir volume e capacidade, nós também temos o litro, que também serve para medir a capacidade. E esse expoente aqui de número 3 que aparece é justamente ele que faz jus à nossa terceira dimensão. Então, nós vamos estudar, né, nesse bimestre, né, no caso aí, as unidades de medida de volume. Então, todas as unidades de volume, ela vai estar, no caso, em litros, né, quando se trata de capacidade, ou então ela vai estar em quilômetros cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, nanômetro cúbico, e por aí vai. A segunda dimensão, a gente calcula áreas de superfície, nós vamos trabalhar apenas com áreas, né? Então, a gente vai usar aí, ó, o quilômetro quadrado, vamos utilizar o metro quadrado, o centímetro quadrado, e esse expoente 2 é justamente ele que faz jus à segunda dimensão. A primeira dimensão nós vamos calcular, no caso, comprimento. Pode ser comprimento, pode ser largura, pode ser altura, profundidade, distância e por aí vai. Então, as unidades de medida vai ser o quilômetro, o metro, o centímetro e por aí vai. Para essa unidade, nós vamos calcular, né? Nós vamos trabalhar na terceira e segunda dimensão. E a primeira, ela vem aí, né, como um parâmetro para a gente chegar na segunda e na terceira divisão, ou na terceira dimensão. Né? Lembrando, né, que todas essas dimensões, elas são derivadas da primeira dimensão, elas são derivadas. Quando nós fazemos a multiplicação metro vezes metro, caímos na segunda dimensão. Quando fazemos a multiplicação metro vezes metros, caímos na terceira dimensão. Beleza? Agora eu vou pegar minha super mega borracha, né, e dar continuidade aqui nessa tabelinha que eu coloquei aqui para vocês, para a gente entender. A gente vai chamar de unidade fundamental um metro cúbico. Então, o metro cúbico ele vai ser o nosso parâmetro para todas as outras unidades. Então, olha só, unidades, né, para medir grandes volumes, nós vamos estudar o decâmetro cúbico, vamos estudar o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico para calcular grandes volumes. Para calcular volumes pequenos, nós vamos utilizar o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Qual é o objetivo aqui que a gente tem que saber? Primeiramente, a gente tem que saber fazer transformações de uma unidade em outra. Muitos dos exercícios eles vão pedir quantos, 100 centímetros cúbicos equivale a quantos metros, né? 1 quilômetro cúbico equivale a quantos metros cúbicos? 1 hectômetro cúbico equivale a quantos centímetros cúbicos? A gente tem que saber fazer essas transformações. Então, sempre como parâmetro, nós vamos ter o metro cúbico, que é esse carinha aqui do meio, bem aqui, o metro cúbico. Agora, a gente, para compreender isso, eu vou dizer o seguinte, ó. O metro cúbico, ele é 1000 vezes menor do que o decâmetro cúbico. Então, prestem bastante atenção. O decâmetro, né, o metro cúbico, ele é 1000 vezes menor, o metro cúbico
é 1000 vezes menor do que o decâmetro cúbico. Então, eu vou anotar aqui, ó, vou fazer essa setinha e vou colocar aqui, ó, 1000 vezes menor, ok? Agora, observa bem, ó, o metro cúbico, ele é 1 milhão de vezes, aqui, ó, aqui tem o 1000, por isso que eu coloquei o 1000 aqui tem 1 milhão, 6 zeros aí. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que o metro cúbico, eu estou saindo de metro, pulando lá para hectômetro cúbico. Então, o metro cúbico, ele é 1 milhão de vezes menor do que o hectômetro cúbico. E para finalizar, eu vou dizer aqui, ó, que o metro cúbico, ele é 1 bilhão de vezes, certo? E aí tem 9 zeros, 1 bilhão de vezes menor do que o quilômetro cúbico. Então, nós temos que saber bem quanto, né? Saber bem, né? Quantas vezes um metro cúbico é menor do que o quilômetro, é menor do que o hectômetro, é menor do que o decâmetro, beleza? Então, primeiramente isso. Mas nem sempre nós vamos transformar essas unidades apenas de quilômetro para metro, ou então de hectômetro para metro, ou então de decâmetro para metro. Muitas das vezes nós vamos que transformar de hectômetro para decâmetro, de quilômetro para hectômetro, de decâmetro para quilômetro, nós vamos sempre estar misturando todas essas situações. Então, por isso aqui, né, deixa eu só colocar aqui, fazer essa sinalização aqui. Então, para isso, eu vou dizer o seguinte, ó, o metro cúbico, ele é 1000 vezes menor do que o decâmetro. Eu vou dizer que o decâmetro, ele é 1000 vezes menor do que, né? Eu vou dizer que o decâmetro, ele é 1000 vezes menor, e eu coloquei um zero ali a mais, ele é 1000 vezes menor do que o hectômetro. E o hectômetro, ele é 1000 vezes menor, ele é 1000 vezes menor do que o quilômetro cúbico, ok? Essa mesma linha de raciocínio nós vamos utilizar, no caso aqui, para os submúltiplos do metro cúbico. Por exemplo, aqui, ó, para esse primeiro carinha, né, e eu vou até colocar aqui de vermelho também, eu vou dizer o seguinte, ó, que o metro cúbico, ele agora não é mais menor, ele é 1000 vezes maior do que o decímetro cúbico. Então, o metro cúbico, ele é 1000 vezes maior do que o decímetro cúbico. Eu também posso dizer o seguinte, ó, que o decímetro cúbico, ele é 1000 vezes menor do que o metro. Ou então, o metro cúbico é 1000 vezes maior. Então, eu vou anotar aqui 1000, certo? Eu vou dizer agora o seguinte, ó, que o metro cúbico, ele é 1 milhão de vezes, e aí agora com 6 zeros, o metro cúbico, ele é 1 milhão de vezes maior do que o centímetro cúbico. Ou então, o centímetro cúbico, ele é 1 milhão de vezes menor do que o metro cúbico. Tanto faz de frente para trás ou de trás para frente, tudo dá certo. Agora, olha só, para finalizar, ó, o metro cúbico, ele é 1 bilhão de vezes, então vou colocar aqui, ó, 9 zeros. Então, olha só, o metro cúbico, ele é 1 bilhão de vezes maior do que o milímetro cúbico. Ou então, um milímetro cúbico é 1 bilhão de vezes menor do que o metro cúbico. As unidades, né, quando ela pula, né, do metro, sempre vai ser 1000, 1 milhão, 1 bilhão. Agora, quando ela pula de casa em casa, olha só, metro cúbico é 1000 vezes maior do que o decímetro cúbico. O decímetro cúbico, ele é 1000 vezes maior do que o centímetro cúbico. O centímetro cúbico, ele é 1000 vezes maior do que o milímetro cúbico, certo? Então, a gente precisa saber fixar, vocês assistam várias e várias vezes até pegar todo esse esquema para conseguir compreender bem, ok? Agora, olha só, nessa parte de baixo aqui, eu fiz o seguinte, ó,
transformar 30 mil centímetros cúbicos em decímetro. Então, olha só, se eu estou transformando uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou multiplicar. Então, eu vou escrever aqui uma observação. E essa observação ela é muito importante, a primeira observação. Então, de uma unidade maior para uma menor, então, vou escrever aqui, ó, unidade maior para uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou multiplicar. E aí eu tenho que analisar e ver se eu vou multiplicar por 1.000, por 1 milhão, ou então por 1 bilhão. Agora, a segunda observação é, se eu saio de uma unidade, aqui era maior, né? Se eu saio de uma unidade menor para uma unidade, no caso aqui agora maior, eu vou dividir. Ou eu vou dividir por 1.000, por 1 milhão, ou então por 1 bilhão. Agora, veja bem aqui, ó. Eu sei o seguinte, ó. Um metro cúbico, ele é 1.000 vezes maior que o decímetro cúbico. O decímetro cúbico, ele é 1.000 vezes maior do que o centímetro. Agora, observa bem, eu estou saindo de uma unidade menor e indo para uma maior. Então, ó, se eu saio de uma unidade, que vai ser a segunda observação, porque o centímetro ele é menor do que o decímetro. Então, se eu estou saindo de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir. Agora, dividir por quanto? É só eu analisar. O decímetro, né, na hora que eu pulo apenas uma casa, a diferença de uma casa para outra é de apenas 1.000. Por exemplo, o metro cúbico é 1.000 vezes menor do que o decâmetro cúbico, que é 1.000 vezes menor do que o hectômetro cúbico, que é 1.000 vezes menor do que o quilômetro cúbico. Da mesma forma aqui, ó, o centímetro cúbico ele é 1.000 vezes menor do que o decímetro cúbico. Então, eu vou dividir. Então, se eu saio de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir. Vou dividir por quanto? Pela diferença. A diferença de um para outro é de quanto? Não é de 1.000? Então, eu vou dividir por 1.000. Então, se eu quero transformar 30 mil centímetros cúbicos em decímetros cúbicos, eu vou dividir por 1.000. Então, eu vou pegar aqui, ó, 30 mil dividido por 1.000. Então, esse zero vai embora com esse zero, esse vai embora com esse, e esse vai embora com esse. Então, vai ficar 30. 30 o quê? 30 decímetro cúbico. Pronto, transformei a unidade apenas dessa forma. Ok? Vamos aí para um segundo exemplo, Agora ele quer saber, ó, quantos centímetros cúbicos há em 1 metro cúbico. Então, eu estou saindo de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, se eu saio de uma unidade, no caso aqui, ó, né, de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir, porque eu estou saindo de centímetro cúbico. Ah, não, eu estou saindo de uma unidade maior para uma menor, né? Ele quer saber quantos centímetros cúbicos há em meio metro cúbico. Então, eu estou saindo de metro para centímetro. Então, eu estou saindo aqui, ó, de metro para centímetros. Então, se eu estou saindo de uma maior, né? No caso, se eu estou saindo de uma maior para uma menor, eu vou ter que multiplicar. Então, eu faço a pergunta, quantas vezes o metro cúbico ele é maior do que o centímetro? Então, ó, o metro cúbico ele é 1.000 vezes maior do que o decímetro e ele é 1 milhão de vezes maior do que o centímetro.
Basta voltar nessa tabelinha para a gente ver, ó. De metro cúbico para centímetro é o quê? 1 milhão de vezes. Então, agora aqui eu estou saindo de uma maior, né? Estou saindo de uma aqui, ó, né? No caso de uma maior para uma menor, eu vou multiplicar. Eu estou saindo de metro para centímetro. Então, basta eu pegar aqui, ó, 1 sobre 2 e multiplicar por quantas vezes o metro é maior do que os centímetros cúbicos. O metro é 1 milhão de vezes maior. Então, 1 vezes 1 milhão é 1 milhão. Dividido por 2 vai dar 500 mil. 500 mil o quê? Centímetros cúbicos. Pronto, fiz a transformação. Então, essa partezinha aqui dessas observações, ela é bastante importante. Unidade maior para uma unidade menor, eu multiplico. Unidade menor para uma unidade maior, né, uma menor para uma maior, eu vou dividir, ok? Então, agora a gente entra aqui na parte de cálculo de volume. Por exemplo, os dois primeiros cálculos que nós vamos trabalhar, né, é calcular o volume de um bloco retangular, certo? De um cubo e de um bloco retangular. O volume, galera, o volume ele vai ser sempre a base vezes a altura. O volume sempre vai ser base vezes altura. A minha base, né, no caso de um cubo ele tem largura, né, comprimento e altura todas iguais. Imagine um dado aí, ó. Um dado ele tem todos os lados iguais, né? Um dado ele é um cubo. Então, para calcular, no caso, o volume de um cubo, eu vou multiplicar A vezes A vezes A. Então, o volume de um cubo eu vou multiplicar A vezes A vezes A. Então, A vezes A ao quadrado vezes A ao cubo. Então, o volume vai ser A elevado ao cubo. E aí tem a unidade de medida. Se fosse metro, seria metros cúbicos. Se fosse centímetro, centímetro cúbico. E aí vai depender da unidade que o exercício mandar. Beleza? Agora, calcular aqui ó, o volume de um bloco retangular. O volume de um bloco retangular, né, basta eu multiplicar aqui, ó, A vezes B vezes C, certo? A vezes B vezes C. Eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, eu multiplico aqui, ó, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, aqui vai ser A vezes B vezes C. E aí, se A tiver unidade de centímetro, B unidade de centímetro e C unidade de centímetro, vai ficar aqui centímetro cúbico, então metro cúbico e por aí vai. Para a gente consolidar bem essa parte, eu trouxe um exercício aqui para a gente fixar. Ele diz o seguinte, ó, o volume de uma piscina com a forma de um bloco retangular é de 120 metros cúbicos. O comprimento da piscina é de 8 metros e a largura é de 5 metros. Vamos calcular a profundidade. Então, a gente sabe que o volume de uma piscina que tem o formato de um bloco retangular, eu multiplico largura vezes comprimento vezes altura. Ele fala que o comprimento, né, seria 8, certo? Então, eu vou escrever aqui, né, seria A vezes B vezes C. O comprimento vezes a largura vezes a altura. O volume da piscina é qual? 120 metros cúbicos. Então, vem uma nota aqui, ó, 120 metros cúbicos. É igual ao comprimento. O comprimento da piscina é 8. Então, eu vou e coloco 8 aqui. B é quem? É a largura. Eu vou e coloco a largura aqui. E C é a profundidade. Então, se eu não sei, eu vou colocar apenas o C, que eu vou descobrir ele. Então, vai ficar 120 é igual a 8 vezes 5 é igual a 40 vezes C. Eu tenho que isolar o C para saber a profundidade dessa piscina. Então, eu vou passar aqui ó, os 40 dividindo.
Então, 120 dividido por 40, né? Esse zero vai embora com esse zero. 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 o quê? 3 metros. Então, veja bem, né? A piscina ela tem 3 metros de profundidade. 3 metros de profundidade. Então, quando eu calculo o volume, vai ser o quê? O comprimento, que é 8 metros, que multiplica a largura, né? Que é de 5 metros, que vou multiplicar pela profundidade, que é de 3 metros. E aí eu faço, ó, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 3, 120. Então, eu anoto aqui 120. M vezes M, M ao quadrado, vezes M, M ao cubo. Por isso que ele fala que é 120 metros cúbicos. Ok? Tranquilo? Espero que tenha compreendido. Agora vamos avançar mais um pouco nessa aula e aprender a calcular volume de um cilindro. Né? O volume de um cilindro, né? Antes de falar de um volume de um cilindro, a gente precisa entender algumas configurações, algumas propriedades de um cilindro. O cilindro ele tem uma altura, que é da base inferior até a base superior. Aqui está a altura do meu cilindro, né? Digamos assim. A altura do meu cilindro é essa daqui. Ela tem duas bases, né? Ela tem essa base e essa outra base, que é a parte de cima. Né? E ao redor temos aí uma superfície lateral curva, é o que fecha o cilindro. O volume do cilindro, ele é calculado da seguinte maneira. Vai ser a área da base multiplicado pela altura. Mas observa bem, a área da base é um círculo. A área da base é o círculo. Como que eu calculo a área de um círculo? Então, a área de um círculo, né, que vai ser a base inferior vezes a altura, o volume. Então, a área de um círculo vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado, multiplicado pela altura. Então, para a gente calcular o volume de um círculo, vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Essa daqui é a nossa fórmula para a área de um círculo. Lembrando que o número π, né, ele vai ser, né, 3,14, ele equivale a 3,14. O número π ele foi descoberto dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Se você medir o comprimento da circunferência e dividir pelo seu diâmetro, você vai encontrar o número π. E isso equivale para toda a circunferência, que é a mesma coisa que 3,14. Eu preciso que vocês saibam dessa formulazinha bem aqui. Então, para a gente fechar aí, vamos calcular esse exemplozinho bem aqui que eu coloquei na tela. Veja bem esse exemplo, ele diz o seguinte, ó, considere o exemplo a seguir. Calcule o volume de um cilindro reto, que é o que nós estamos trabalhando. E aí eu vou anotar, ele fala cujo raio da base é de 5 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, o raio é igual a 5 centímetros. E a altura é de 10 centímetros. Então, H é igual a 10 centímetros. Utilizando a expressão do volume do cilindro, temos, né? Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado multiplicado pela altura. Então, o volume vai ser o π, que ele não me informou o valor, mas eu vou substituir depois, multiplicado pelo raio. Que o raio vale quanto? 5 centímetros. Então, eu vou escrever aqui, ó, 5 centímetros ao quadrado, multiplicado pela altura. A altura vale quanto? 10 centímetros. 10 centímetros. Agora, eu vou resolver isso, ó. O volume vai ser π vezes quem? Vezes o raio elevado ao quadrado. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 5 centímetros vezes 5 centímetros. 5 vezes 5 é igual a 25, centímetros vezes centímetro, centímetros quadrados. Então, aqui virou 25 centímetros quadrados. E aí eu vou multiplicar por 10 centímetros. Então, o volume vai ser o π multiplicado.
Agora, observa bem o que eu vou fazer, ó. 25 vezes 10 é igual a 250. Opa, e aqui, galerinha, eu cometi um pequeno errozinho aqui, ó, que eu coloquei a unidade aqui ao cubo. Não é ao cubo, é elevado ao quadrado, é 25 centímetros ao quadrado, igual aqui, né? Então, 25 vezes 10, 250. Centímetros quadrado vezes centímetro vai resultar o quê? Em centímetros cúbicos. Então, o valor, né, de π, como eu havia dito, é 3,14. No lugar de π, eu vou colocar o seguinte, ó, o volume é 3,14 multiplicado por 250 centímetros cúbicos. Então, o volume da minha piscina vai ser 3,14 vezes 250. E isso vai dar um valor de 785 centímetros cúbicos. Essa daqui é a minha resposta final. Ok? Galerinha, espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo. Vou passar a lista de exercícios para vocês na próxima aula. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!